só para fixar bem. Ó. Se eu clicar aqui desse lado, eu consigo visualizar os diâmetros menores. Se eu clicar desse outro lado, eu consigo visualizar os diâmetros maiores. Como a gente vai modelar uma linha de 6 polegadas, então eu vou escolher essa primeira opção. Selecionei essa primeira opção, 150, que é 6 polegadas. Eu já estou modelando no sentido de fluxo correto. E o que indica isso é essa seta que está aparecendo aqui nesse momento. E eu vou vir aqui em modificar ó, e vou só confirmar essa orientação se ela está nesse ponto. Como ela já está no ponto correto, eu vou voltar aqui em selecionar. Ó, e simplesmente eu vou clicar aqui nessa opção de criar. Ó. Clico nessa opção e automaticamente a redução ela já aparece no seu modelo 3D. Ó. O próximo componente que nós vamos inserir é uma curva. Vou clicar aqui nessa curva, vou selecionar a curva que eu estou querendo, que é essa daqui. O sentido de fluxo já está correto, que é esse daqui. Vou clicar em criar componente. A curva ela já aparece no seu modelo. Agora nós vamos orientar essa curva para essa direção W. Vou vir aqui nessa opção de Modify. Essa orientação ela está nessa face. Nós vamos alterar ela. Vou clicar aqui nessa opção, ó. Change to Forward Mode. Clico nessa opção. Ela vem aqui para esse ponto. Agora, nessa orientação, ó, eu vou clicar aqui na ponta dessa seta apontando para W. Clico aqui na ponta dessa seta. A curva já foi orientada conforme a gente definiu aqui. Ó. O próximo passo que nós temos que fazer, ó, vou clicar aqui na curva e vou entrar no comando Editor. Você pode acessar o comando Editor aqui na aba Home. Selecionei a curva, clico aqui no comando, ele já acessa. Ou você pode clicar duas vezes rapidamente. Ó. Ele já acessa o comando. Vou clicar aqui nesse eixo e vou arrastar a curva aqui para cima. Se você visualizar, automaticamente já foi criado o tubo entre as conexões. Ó. Um ponto importante é que no E3D a gente não cria tubo. A hora que você faz o alinhamento entre as conexões, o tubo ele é criado automaticamente. Vou clicar na tecla ESC para sair desse comando. Depois a gente orienta essa tubulação dessa estrutura metálica. Vou ficar posicionado exatamente aqui nesse ponto, onde essa orientação já está. Ó, e vou vir aqui nessa outra opção, Copy Current Component. Clico nessa opção e foi feita uma cópia desse componente. Ó. Vou orientar ela para DAO. E como que eu oriento? Eu venho aqui, paleta de Modify, e clico nessa seta apontando para DAO. Orientei o meu componente, clico duas vezes para entrar no modo Editor, só que ele pegou errado. Vou clicar na tecla ESC novamente, ó. Venho aqui em Modify e clico nessa outra opção. Vou deixar essa orientação no meio das duas curvas. Vou clicar na tecla ESC novamente. Vou pegar só essa curva aqui, ó. Pegou errado de novo. Agora sim, ó. Apertei na tecla ESC várias vezes, aí ele voltou. Clico duas vezes rapidamente. Vou clicar nesse eixo e vou arrastar a curva. Vou deixar ela mais ou menos aqui nesse ponto. Um ponto importante que você tem que saber, ó. A hora que a gente foi criando aqui os componentes, eles já vão ficando agrupados aqui dentro desse branch B1. Ó. Nós criamos uma junta, esse flange, uma redução, aí depois foi uma curva novamente, que é essa aqui em cima, e depois essa outra curva, que é essa daqui. Ó. Agora nós vamos criar um T. Ó. Vou vir aqui nessa opção e clicar em T. Ó. Aqui você tem três tipos de T. Para você saber o T correto que você vai utilizar, às vezes você tem que clicar em um desses daqui, ó, até você conseguir assimilar qual que é, só de olhar essa simbologia que está aparecendo. Mas primeiro você vai selecionar o diâmetro, que é 6 polegadas. Esse daqui, ó. Vou clicar aqui nesse T, ó, e eu venho aqui em criar e verifico se é o T que eu estou querendo. Acertei de primeira o T que eu estou precisando. Agora eu vou vir aqui nessa aba de modificar
Essa orientação eu vou inserir ela aqui, ó. Vou clicar aqui e vou deixar ela exatamente entre a curva e o T, ó. Agora eu vou orientar ele, ó. Eu vou orientar para norte. Então, eu venho aqui nessa orientação e vou clicar na seta apontando para norte. O T, ele já ficou alinhado nessa direção. O que eu quero fazer agora? Eu vou pegar esse T, eu vou descer ele e eu quero que o fundo dele fique apoiado em cima dessa estrutura metálica. Como que você vai fazer esse alinhamento? Deixando a orientação aqui nesse ponto, eu vou vir aqui em cima no comando Move, vou escolher essa opção avançado e vai aparecer essa aba de Move para você. Você vai procurar por essa opção Clearance. Vou aproximar um pouco. Aqui em cima você tem essas duas opções, ó. Leave, que seria aqui, e você tem essa outra opção aqui, ó, Arrive. Para o nosso caso, nós vamos escolher essa opção Leave, ó. Ficou exatamente no centro aqui desse T, ó. Esse Clearance 0, a gente vai deixar 0 mesmo, porque a gente vai apoiar o T em cima da estrutura metálica. Mas se você quisesse deixar um gap aqui de 100 milímetros, por exemplo, era só inserir essa dimensão aqui, ó. Eu vou te mostrar para você a hora que a gente descer esse T e deixar apoiado em cima dessa estrutura metálica. A direção que a gente está querendo fazer esse alinhamento é para down. Você vem aqui e insere o D de down. Clico aqui nessa outra caixinha e essa orientação já está apontando para baixo. Nesse outro ponto, ó, se você visualizar, você tem essa seta. Vou clicar aqui nessa seta e agora eu vou clicar na estrutura metálica onde eu quero apoiar, ó. Vou clicar nessa daqui, ó. Ela vai ficar destacada na cor vermelha. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui nessa outra opção, ó, e aqui é que está o pulo do gato. Olhando de cima para baixo, qual seria dessas opções para deixar o tubo apoiado nessa estrutura? Eu vou escolher essa opção aqui, ó, on top, e vou aplicar para você verificar o que vai acontecer, ó. Selecionei essa opção on top, que seria no topo dessa estrutura, e vou clicar em aplicar. Vou girar o modelo, ó, e se você visualizar, ó, o T ele está exatamente apoiando em cima dessa estrutura. Vou mudar a opção só para você verificar como que esse comando funciona. Vou colocar aqui a opção under, que seria embaixo desse perfil, ó. Vou aplicar. Agora ele foi para baixo. Vou deixar um top mesmo, que é o que a gente está querendo, e vou aplicar. Se você quisesse deixar um gap aqui de 150 milímetros, por exemplo, era só digitar o valor e aplicar. Ele ficou 150 milímetros acima da face dessa estrutura. Eu vou zerar e vou confirmar em aplicar. Ele voltou novamente para aquele ponto. Vou fechar essa janela, vou clicar aqui nesse T, ó, e vou vir aqui nessa opção de mod e vou modificar, ó. Vou deixar exatamente essa orientação aqui em vermelho, ó, com essas direções este, down, west e up aqui nesse ponto. Vou verificar o sentido de fluxo, se está na direção correta, é para cá mesmo que eu quero modelar. Se eu clicar aqui nesse outro ponto, ó, ele vai inverter o sentido do fluxo. Vou clicar aqui, deixo apontando para a direção que eu estou querendo. Agora nós vamos inserir um cap. Só tem esse aqui na lista. Já está selecionado, eu vou vir aqui e vou criar o componente. O cap, ele já foi criado. Vou clicar aqui no cap, vou vir aqui em Modify. A orientação está aqui nessa face de fora. Vou clicar aqui nessa opção de molde e vou deixar essa orientação exatamente aqui nesse ponto. Agora nós vamos usar aquela outra opção novamente, Move Advanced Clearance. Apareceu essa caixinha de Move para você. Você vai alterar para a opção que você está querendo, ó. Vou escolher essa opção aqui, ó, Arrive. Se você visualizar, ó, a orientação está exatamente aqui na solda. Eu vou alterar aqui para Leave e você visualize que essa orientação foi alterada. Vou voltar novamente para Arrive para a gente continuar.
a direção que a gente está querendo fazer o alinhamento é para